para ganhar tempo, eu vou começar a ler. Quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Não tinha beleza qualquer ou majestade que nos atraísse. Não havia em sua aparência nada para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. Jesus foi preso, levado para um julgamento clandestino, de madrugada, com pessoas o acusando, testemunhas falsas. Ele apanhou no rosto, cuspiram no rosto dele, humilharam ele, colocaram uma coroa de espinho, bateram muito, dilaceraram as costas dele, e colocaram ele no pátio e disseram: Barrabás ou Jesus? E os homens disseram: Barrabás. Colocaram uma cruz nas costas dele, e ele foi para o Gólgota. Quem for para Israel, ou quem já foi, sabe o que é o Gólgota. Um monte fora da cidade, um monte elevado, onde os crucificados ficavam expostos num sol de 50 graus, na porta da cidade, fora da cidade. Todo mundo passava e viam aquela pessoa exposta. A morte de cruz talvez seja a morte mais dolorosa e humilhante que um ser humano poderia ser submetido. E na época, o crucificado na cruz era maldito, era maldição. O crucificado na cruz ficava praticamente nu, e ele ficava nessa posição. Então, se você pudesse hoje ficar nessa posição alguns minutos, você veria que é cansativo, dependendo da situação da cãibra, dói os ossos. Mas Jesus, quando ele chegou lá no Gólgota, um soldado romano esticou o seu braço direito, pegou um prego enorme e bateu o prego na mão. Pá! O outro soldado romano esticou o outro braço, pegou um prego e bateu na mão. Pá! O outro soldado romano pressionou o tórax de Jesus e pegou um prego enorme e cravou nos pés. A cruz estava na horizontal. Então eles levantaram Jesus, que já vinha sangrando da madrugada passada, já vinha sentindo dores. Ele não conseguiu levar a cruz. O José, quem é o rapaz que ajudou ele a levar a cruz? Oi? Simão Cirineu levou a cruz. E aí ele não conseguiu levar a cruz. Quando chega lá, a cruz, ele crucificado, então eles levantam a cruz, levam a cruz até uma base e soltam a cruz nessa base. Na hora que a cruz bate no chão, pá, Jesus sente a pior dor que ele já tinha sentido na sua história. E aí o que ele faz? Ele não fala ai, ele não maldiz, ele não xinga, ele não pergunta para Deus o porquê. Ele diz: Pai, perdoa-lhes. E aqui é a primeira frase que Jesus fala de 7 frases que ele soltou durante as horas em que ele ficou crucificado. Por volta de 9 horas da manhã ele é crucificado, ele fica até as 3 da tarde crucificado para morrer. E nestas horas, nessas 6 horas,
Jesus fala 7 frases. Agora, eu quero que você entenda que não foi fácil para Jesus falar essas 7 frases. Porque o crucificado na cruz, ele ficava nessa posição, com pregos nas mãos, sangrando, com sol de 50 graus na cabeça, perdendo muito sangue. Então ele tinha cãibra. E como ele tinha cãibra, ele ia descendo, porque ele ia perdendo as forças. Vocês estão aí? Eu quero que você visualize mesmo. Ele ia perdendo as forças, então ele ia descendo. Quando ele ia descendo, perdendo as forças, então ele comprimiu o pulmão. E quando o pulmão era comprimido, ele sentia sensação de afogamento. Então para ele respirar, ele tinha que pisar no prego. Então para Jesus falar essas 7 frases, ele teve que pisar no prego, subir e falar. E Agostinho diz que a cruz foi a última sala de aula de Jesus, que a cruz não calou a voz do nosso mestre, que a dor não calou a voz do nosso mestre, que a dor não impediu de nos deixar 7 frases que, junto com o Sermão do Monte, é o cerne do Evangelho. Porque o Sermão do Monte é a base do Evangelho de Jesus. Mas talvez você nunca parou para pensar que as 7 frases que ele solta nas 6 horas que ele está sangrando, faz parte também da essência, da espinha dorsal do Evangelho. Agora eu vou voltar na primeira frase. Quando a cruz bate no chão, ele pisa no prego e ele tem que reagir à dor. Ele não desmaia, ele não maldiz, ele não questiona. Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Se vocês me permitem, fiquem ligados mesmo. Se vocês me permitem, eu quero junto com vocês entender pelo Espírito Santo é a lição que Jesus quer nos deixar nas 7 frases. E a primeira lição é: o Evangelho, a essência do Evangelho é o perdão. Eu vou falar de novo. A essência do Evangelho é o amor e o perdão. Pai, perdoa-lhes. Agora, Jesus já tinha falado sobre a importância do perdão. E Jesus tinha falado no Sermão do Monte. Meus pais, meus pastores, músicos, musicistas, igreja, visitantes, mídia, colaboradores, gente que está na internet, escute isso. Quando Jesus falou o Sermão do Monte, ele estava no ar-condicionado natural. Porque nós vamos lá, vocês vão ver. Nós fomos no Monte das Bem-aventuranças. Lembra, pastor? E ali, no Monte das Bem-aventuranças, até hoje, tem uma estrutura côncava. É uma estrutura natural, perto do Mar da Galileia, que Jesus ficava para falar. E ele usava o vento do Mar da Galileia para a voz dele ir mais longe. Que não tinha microfone sem fio como eu estou tendo hoje. Então quando Jesus, ele fala do Sermão do Monte: mas a voz que ouves, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, oferece outra. Quem tirar a capa, não recuse a túnica. Qualquer que te pedir, ao que tomar o que é teu, não lhes torne a pedir. Meu Deus, Jesus estava no ar-condicionado natural na beira do Mar da Galileia, que é maravilhoso. Então aqui no culto é fácil perdoar. Você abraça seu irmão, abraça quem não conhece. Aí o pregador prega, você se empolga, aí vai perdoar, vou perdoar, sai daqui, não perdoa nada. Mas no culto parece que é mais fácil, tem um monte de gente que se empolga. Mas o problema não é no ar-condicionado, o problema não é no microfone sem fio, quando estamos em comunidade. O problema é quando estamos apanhando, é quando estamos na rua, é quando somos caluniados. Jesus estava agora vivendo o que ele pregou. Abençoe quem te maldiz, porque ele está exposto à vergonha
tido como maldito, e as pessoas passavam na rua e diziam: desce daí da cruz, você não é o rei dos judeus, prova que você é Deus, prova que tudo que você pregou é verdade. E ele calado ouvia, e aqueles que bateram nele, furaram ele. Ele disse: perdoa, Pai, porque eles não sabem, eles são ignorantes. Agora isso aqui que eu vou falar merece um glória, quer ver? Quando ele estava escolhendo entre Barrabás e Jesus, eles disseram: solta Barrabás, crucifica Jesus. E a autoridade romana diz: mas ele é inocente, Jesus é inocente. Eles disseram assim: que o sangue dele caia sobre nós. O que eles estavam dizendo? A culpa desse assassinato deixa com a gente, que a gente assume. Só que eles estavam profetizando sem saber, porque o sangue ia cair sim, mas não era para condenar, era para perdoar e salvar. Então na hora que eles ferem Jesus, Jesus diz para o pai: pai, não leve em conta não, porque já está caindo o sangue aqui, eu vou cumprir o meu propósito, e estes que estão me ferindo vão ter acesso à salvação. Meu Deus, eu tenho que entregar a palavra profética aqui. Você que é cristão, cheio do Espírito Santo, precisa perdoar, precisa perdoar. Eu não tenho força. Pede força para o Espírito Santo. Eu não quero, tem que querer. Eu não vou, quem tem que vir é ela. Peraí, ela não é crente, ela é ignorante. Quem tem que perdoar é quem foi iluminado pelo Espírito Santo. Quem tem que perdoar é quem é cheio do Espírito Santo. Se não der para dar aleluia, diga aleluia. Quem tem que perdoar é quem está ouvindo essa palavra. Então libera o perdão. Peça para o Espírito Santo iluminar o teu coração hoje, porque a essência do Evangelho é o perdão. Perdoa! Desceu uma quentinha. Quando eu falar desceu uma quentinha, é que desceu na hora, sim, na hora. No mundo aí o povo diz assim: a pessoa só dá o que tem. É ou não é? O povo não fala isso no mundo? Então, por que você já não entregou o que você tem? Porque antes de você perdoar, Jesus te perdoou. Você está com o coração aberto ou não? Eu vou falar de novo para falar da segunda frase. Eu vou acelerar porque eu tenho um tempo aqui. Libera o que você já tem. Não deixe o adversário te enganar. Você já tem o perdão dentro do seu coração. Senão você não estava aqui. Tem ateu aqui? Eu acredito que não tem ateu. Se tiver ateu, seja bem-vindo. Tem gente que crê nesse culto. Tem ou não tem? Tem gente que... Você que não é evangélico, mas você está aqui, você crê. Então não tem ninguém aqui que é inimigo do evangelho, inimigo da verdade. Então receba essa palavra. Deus está dizendo para mim: diga à minha igreja que tem recursos, tem portas que só serão abertas a partir do perdão. E prepara para dar glória. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou. E no Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desceu, o Pedro pregou no pátio. E muitos dos que disseram assim: que o sangue dele caia sobre nós, estavam ouvindo Pedro. E quando Pedro fez o apelo, eles se converteram, se entregaram a Jesus. Eu vou falar, se você não aceitar, eu falo do mesmo jeito. Tem muita gente que te feriu, que ainda vai entrar nessa igreja e vai ser crente igual você. O evangelho é isso, é graça. Aos pés da cruz, eu quero que você grave isso. Imagine, aos pés da cruz estava Maria. Estava Maria, João, Maria Madalena, Joana. Maria, mãe de Jesus. Quem é mãe aqui sabe que mãe vai até as últimas consequências. Mãe não desiste. A mãe de Jesus estava na frente da cruz, vendo o filho sangrando. Eu quero que você visualize Jesus sofrendo, sangrando. A mãe vendo. Jesus olhou para Maria, pisou no prego, subiu e disse: mulher, eis aí o teu filho. Olhando para João: João, eis aí a tua mãe. Eu fiquei pensando como Jesus, sentindo dor, se preocupou com a mãe e com a felicidade da mãe. Eu não sei se vocês sabem,
Nesse dia, nessa época, José já tinha morrido. A Maria era viúva. Opa, está fazendo mais sentido agora. A Maria não tinha o marido. Os irmãos de Jesus tinham fugido. Maria estava sozinha. Jesus pensou assim: a partir de hoje, eu não vou ser mais filho, eu vou voltar a ser pai. A Maria não pode ficar sem marido e sem filho. Eu já vou arrumar um filho para ela agora. Pisou no prego, subiu e disse: Maria, adota João. João, Maria sua mãe. Nem João vai ficar sem mãe e nem Maria vai ficar sem filho. O que eu aprendo com isso? O evangelho é família, é comunhão, e ninguém que está debaixo dessa graça fica sozinho. Não dá um glória mais gostoso. Se você está se sentindo sozinha, seja muito bem-vinda à família de Jesus. Se você está se sentindo aí deslocada, seja muito bem-vinda. Assim diz Deus: você não vai ficar em um quarto chorando, dizendo ninguém me ama, ninguém me quer, estou desprezada, estou traída, ninguém quer. Não, esquece isso. Isso não é evangelho. Evangelho é amor, felicidade, paz, família. Então pode dar glória, porque das viúvas Jesus cuida, dos órfãos Jesus cuida, dos traídos. Por que você não está dando glória? Dos traídos Jesus cuida, dos desprezados Jesus cuida, dos rejeitados. Terceira frase: tinha dois ladrões, um do lado do outro. Teve um que falou assim: se tu és o rei de judeus, filho de Deus, desce daí. Eu fico pensando, né, gente? Tem gente que é ladrão, está morrendo e não se converte. Eu não é. Tem gente que você vai visitar, pastor, ele está morrendo, você fala, agora ele vai se converter, porque ele está morrendo e vai se converter. Você chega lá e fala, quer aceitar Jesus? Ele fala assim, não, e morre falando não. Teve um do lado esquerdo direito. Teve um que falou assim, então, vamos ver se é Deus mesmo, me salva aí. Pensa comigo, gente, o cara ladrão, está ali porque merece, e ele quer botar banca para Deus. Vamos ver se você é Deus mesmo, me salva aí para ver se eu acredito. O outro disse assim, rapaz, você é corajoso mesmo, hein? A gente é ladrão e você está querendo alguma coisa de Deus. Ele olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Terceira frase, Jesus olhou para ele, pisou no prego, subiu, sentiu dor, subiu, pisou no prego e disse, eu lhe garanto que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ora, macho. O que Jesus quer mostrar para a gente? Salvação é favor imerecido, a graça é favor imerecido. Que a gente tem um vício de colocar a gente no céu e tirar a gente do céu. A gente olha a aparência de algumas pessoas e fala assim, rapaz, isso aí está no céu, é um anjo, isso aqui tem cara de anjo. A gente olha para outra pessoa assim, sei lá, pela roupa, pelo rosto, pelo jeito, e fala assim, rapaz, se isso aí for para o céu, todo mundo vai para o céu. Mas quem diria que um ladrão que não foi batizado nas águas, não participou de um culto, não pôde ver esses músicos aqui se apresentando, isso aqui, irmão, o céu vai ser igual isso aqui, tá? Eu penso que lá no céu Deus falou assim, vou mandar para de renovação o manto do céu, e mandou para vocês. Só que o ladrão da cruz não teve isso que vocês têm. Mas ele reconheceu o senhorio de Jesus. E Jesus falou, você morre aí, eu morro aqui, tá bom? Não vou livrar você não, vaso, mas nós vamos morrer juntos. E daqui a pouco a gente se encontra lá. Eu sei, pastor Paulo, que é muito difícil fazer velório. Porque no velório, o menino que era delinquente, o menino que corria aí errado, mas é filho de uma irmã da igreja, você não pode falar, foi para o inferno. E a mãe quer que o senhor fale, foi para o céu. O menino, perseguição policial, pá, o menino estava roubando,
Aí a mãe fala assim, fica olhando para o pastor Paulo, fala que ele foi para o céu. Você não pode falar que foi para o céu, mas você não pode falar que foi para o inferno. A mãe quer que fale que foi para o céu, mas você não pode falar que foi para o céu, para o inferno. Eu sei que para o pastor é difícil, mas tem gente, isso aqui eu não ia falar, Deus está mandando. Tem gente que no velório fica assim, esse menino foi para o inferno. No velório, ele fica pensando que foi para o céu. No velório, as pessoas ficam julgando no velório. E aqui Jesus diz que não é para julgar, porque isso é só dele. Tem competências, tem coisas de Deus que está com ele, é segredo dele, não vai revelar para ninguém. Salvação é com ele, é dele com ele. Você vai fazer a sua parte, porque a salvação é individual. Você vai dar o seu glória, o seu aleluia, vai cultuar, vai ficar tudo bem, e é com ele esse negócio. Meu Deus. Na Covid, o céu recolheu muita gente na Covid. Aquele tempo que a pessoa respirou, sentiu, antes dele ficar inconsciente, nesse momento, Deus, isso aqui eu não vi em reportagem, Deus falou para mim, a Covid foi uma das maiores colheitas da história da humanidade. Uma das, tá? Não foi a maior. Uma das maiores colheitas da história da humanidade. E na Covid eu salvei muita gente que vocês nem imaginam. Porque naquele tempo que faltou ar, a pessoa disse, Senhor, me perdoe, me recebe. E faltou ar. Aleluia. Aleluia. Deus está mandando falar, não sei se é para uma pessoa aqui. Eu guardei o seu parente. Eu aproveitei a Covid para guardar. Quarta frase. Eli lema sabachthani. Passou do meio-dia, o sol escureceu. Jesus olhou para o céu e disse, Deus meu, por que me desamparastes? É a única hora em todo o ministério de Jesus que Jesus não chama o Pai de Pai. Ele nunca chamou o Pai de Deus. É a primeira vez que ele chama o Pai de Deus. Porque neste momento o céu se ausenta, o céu fica de bronze. Jesus não sente a presença do Pai. E nesse momento ele sente o peso dos pecados, o peso de todos os nossos pecados. Nesse momento ele está cumprindo a sua missão como Cordeiro de Deus sem pecado, que tira o pecado do mundo. Nesse momento, quando ele diz Eli lema sabachthani, está se cumprindo Isaías 53, porque ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É nesse momento, Isaías diz que aprove a Deus enfermá-lo, moê-lo até enfermar. E aqui, Jesus não sente a presença do Pai, e ele sente toda a dor do pecado. E aqui ele nos ensina que no pacote do Evangelho, grave isso, no pacote do Evangelho, existem momentos que parece que o céu está de bronze também. Parece que Deus se ausenta. Você fala, Senhor, usa alguém em profecia, usa alguém em revelação. Você abre a Bíblia, Deus não fala. Você vem para a igreja, você não sente nada. Parece que o céu está de bronze. É uma fase de deserto existencial e espiritual que às vezes é permitido por Deus. Mas sabe o que Jesus fez? Ele já tinha se preparado no Getsemane, e ele sabia que ele ia sentir essa dor. E mesmo sem sentir a presença do Pai, ele não desceu da cruz, porque ele sabia que essa ausência era por um momento específico e necessário. E tem gente aqui que está sentindo isso, essa ausência. Mas diz o Senhor, continue crendo e esperando, porque isso é passageiro. Todo deserto é passageiro, toda aflição passa. Daqui a pouco você vai cantar o hino da vitória. Não desista. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
diz: eu já estou crucificado na cruz. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A cruz não é para Shei Noer. A cruz não é para budista. A cruz não é para muçulmano. A cruz é para cristão. E tem gente aqui sendo crucificado e tendo que crucificar a carne. E dói. E às vezes a gente acha que vai sair da igreja e vai ter apoio, e não tem apoio. Quando você sai daqui, chega em casa, alguém da sua família diz: desce da cruz. Você vai para o trabalho, alguém diz: desce da cruz, não está valendo a pena. Desce da cruz. Mas Jesus, quando subiu na cruz, ele subiu para não descer vivo. Ele sabia a missão que ele estava ali cumprindo, pelo amor de Deus. Você não é qualquer um. Você é servo de Deus, serva do Senhor. Você já chegou longe demais. Você não é uma criança na fé. Você já tem uma história com Deus. Não é agora que você vai desistir. Não desça da cruz, porque está chegando a hora da vitória. Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu. Espera mais um pouco. Geme mais um pouco. Espera mais um pouco. Quinta frase. Estava dando 3 horas. Estou terminando. Estava dando 3 horas. E não tinham dado água para ele. Não tinham dado vinagre para ele. Tinha uma profecia, Salmo 69, 21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Estava dando 3 horas. Ninguém tinha dado vinagre para ele. Ele falou: eu tenho que dar uma ajudinha para eles, que eles estão esquecendo do vinagre. E ele tinha que cumprir tudo. Então ele pisou no prego, subiu e disse: tenho sede. Ele tinha sede desde quando ele foi preso. Ele estava perdendo sangue. Ele tinha sede. Mas porque só perto das 3 horas ele falou: tenho sede? Porque ele sabia que vinha um vinagre, que precisava vir um vinagre. Aí deram o vinagre. Sabe o que eu aprendo com essa frase? Tenho sede. Tudo que tiver que passar, que a gente passe logo. Porque no pacote do evangelho tem um vinagre de vez em quando também. Jesus disse para o Judas: o que você tem que fazer, faz logo. Vocês estão aí? Você está com medo de fofoca? De inveja? Quiser falar? Que fale logo. Sabe o que Deus está falando para mim aqui agora? Desceu agora? Fala logo, porque quando eles falam logo, a gente passa de fase. Tem umas frasezinhas aí por aí: está amarrado, está queimado, eu repreendo, eu rejeito. Irmão, Jesus não falou isso não. Jesus falou: manda logo o vinagre, porque passar de fase. Maturidade é isso. Você sabe quem você é em Deus, a sua identidade espiritual. Pode falar: eu não vou descer da cruz. Eu sei da onde eu vim, para onde eu vou. Manda logo o vinagre para eu tomar esse negócio. 6ª frase: está consumado. Tetelestai, uma expressão grega que quer dizer totalmente pago. Está dando 3 horas, ele está sentindo que a morte está chegando. Ele tem que passar de fase. Ele diz: tetelestai. O que ele está dizendo? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que ele está dizendo? Eu cumpri tudo. Eu não morri antes. Eu morri quando eu tinha que morrer. E só morri cumprindo tudo. Sabe o que Jesus está dizendo? Que o evangelho nos proporciona morrer na hora certa. Não, eu vou melhorar e desenhar para você entender. O evangelho nos proporciona morrer com toda a nossa missão cumprida. Melhorou? Não, eu vou melhorar para você dar um glória gostoso, que eu já estou terminando. O evangelho nos dá as condições, todas as condições de morrer deixando um legado. Você não vai morrer antes do tempo. Pode dar um glória bem gostoso. Você não vai morrer porque a macumbeira falou, o invejoso falou, alguém quis, porque o demônio quer. Não, você vai morrer quando chegar a hora, porque a chave da morte e do inferno está na mão de Jesus, que morreu e ressuscitou. E última frase, eu termino. Ele pisa no prego, levanta
voz e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Existia uma discussão nos anos atrás: quem matou Jesus? Os romanos ou os judeus? Mas Jesus, antes de morrer, disse para os discípulos: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou, porque eu tenho o poder de dar e o poder de tornar a tomá-la. Então eu quero que você preste atenção nisso. Jesus, perto do meio-dia, diz: Pai, Deus meu, porque me desamparaste? Mas antes de morrer, ele diz: Pai. Então a comunhão voltou. Ele cumpriu todo o propósito. Ele está pleno. Ele está pronto para passar de fase. Ele está pronto para libertar os cativos das prisões. Ele está pronto para tomar a chave da morte do inferno. Então ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego. Ninguém me mata, eu entrego. Meu Deus, prepara para dar glória, porque antes de você morrer, você vai educar os seus filhos. Eu vou falando, você vai dando glória. Você vai cumprir o ministério. Quem tem que casar, vai casar. Eu vou falando, profetizando, você vai dando glória. Quem tem que escrever livro, vai escrever livro. Quem tem que viajar, vai viajar. Quem tem que ser empresário, vai ser. Quem tem que ser profeta, vai ser profeta. Quem tem que pastorear, ele me canta, ele maia. Tudo que Deus projetou para você vai se cumprir. Pode glorificar. Ele deu o último suspiro. Tiraram ele. Agora sim, José de Arimateia tirou ele. Nicodemos colocou. Tem gente dando glória lá, falando em línguas. Colocou lá no jardim, que nós vamos lá. Nós vamos no jardim de José de Arimateia em setembro de 2024. Sábado, silêncio. Os romanos colocaram guarda na frente do sepulcro. Tadinho deles, inocentes, os meninos, inocentes. Eles acharam que os guardas iam resolver. Sábado de silêncio. Pega essa aqui: silêncio na terra, pastor Paulo, porque nas regiões baixas tinha um movimento. Meu Deus. Tem gente aqui que alguém disse: cadê fulano? Deve ter morrido na Covid. Você está Vivinho da Silva no culto hoje. Só que você está no sábado. Passou a sexta, cruz, sexta, sábado. Você tá porque é o sábado de silêncio. No reino espiritual as coisas estão acontecendo. Nos bastidores estão acontecendo. Só os romanos achando que um guardinha vai resolver a parada. Mas no domingo pela manhã, as mulheres foram ao sepulcro. Maria Madalena, que viu Jesus morrendo, foi ao sepulcro. E quando chegaram lá, tinha acontecido um terremoto. Os soldados romanos estavam lá pelo chão, e tinha 2 varões de branco olhando para Maria Madalena, dizendo: por que você veio buscar o vivo dentre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. E ele apareceu para os discípulos e disse: eis que é-me dado. Isso aqui eu vou falar para o inferno ouvir. Eu termino a pregação. Eis que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu quero que você feche os olhos e glorifique por 30 segundos. Glorifique por 30 segundos. Eu posso orar, pastor Paulo, com a igreja. Eu posso orar, pastor Paulo. Fica de pé dando glória. Fica de pé, 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 glorifica. Fica de pé glorificando a Deus.
valeu a pena não descer da cruz, valeu a pena sentir as dores que você sentiu, valeu a pena a perseguição, porque o Cristo que ressuscitou e tem todo o poder está te dizendo: minha filha, assim como eu morri ao terceiro dia e ressuscitei, eu estou aqui falando com você cara a cara. Meu filho, eu estou vendo gente chorando lá atrás. Eu sei que você está sentindo a minha presença, porque você conhece a minha voz. Então isso é resposta para você. Esse culto não podia terminar sem você sentir a minha presença. Assim como o céu se abriu antes de Jesus morrer, ele disse: Pai, eu entrego meu espírito. Eu vou orar agora e você vai sentir a presença do Pai aí. Você vai sentir a presença do Pai aqui, no meio dos músicos. Feche os olhos agora, igreja. Eu quero que você faça a sua oração. Fale para Ele: eu estou aqui, me ajude a crucificar a carne. Eu não vou descer da cruz. Eu te agradeço pela salvação. Fale alguma coisa para Ele. Peça força para Ele, que Ele vai te dar agora. É 2 minutos de oração. Eu entrego o meu microfone. Uramacatamaia. Jesus está dizendo que está renovando pessoas aqui agora. Eu estou te renovando. Eu estou te dando força, graça. Feche os olhos e glorifique. Glorifique. Eu quero ouvir a voz da igreja. Glorifique, fale em línguas. Fale em línguas, glorifique. Oh, meu filho, eu estou contigo, glorifique. Eu já ressuscitei, meu filho, glorifique. Eu tenho o poder de te curar, meu filho. Eu tenho o poder de salvar o teu familiar, meu filho. Eu estou vivo para sempre, meu filho. Eu tenho a chave da morte do inferno, meu filho. Mais 1 minuto adorando, mais 1 minuto adorando. Pode falar em línguas. Pode falar em línguas, pode adorar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória. Se você pode dar um abraço do irmão que está perto de você. Tem gente que precisa. Dá um abraço, alguém está perto de você. Diga para ele: Jesus está vivo. Fala para ele: não temas, Jesus está vivo. Fala para ele: não temas, o nosso Cristo está vivo. Fala para ele: não temas, a morte não deteve o nosso Senhor. Pode cantar. Pastor Paulo, Jesus disse que está curando pessoas aqui agora. Receba a cura. Recebe o que é novo. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o que a Será que você pode agradecer? Agradeça pela morte e ressurreição. Se emocione mesmo. Agradeça. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer